Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. A gente está muito feliz. Eu falo a gente porque a Nathalie Goodaiel não está comigo aqui presente, mas está no coração. E ela vai estar nos próximos podcasts. Aguardem que a gente vai gravar aí para vocês a continuação do livro Comporte-se. E falando em Comporte-se, a gente trouxe aqui, eu sempre falo a gente, que minha amiga não está aqui, tá? Mas está em espírito. Eu trouxe aqui para vocês duas figuras muito especiais para dividir histórias, para a gente falar um pouco de cinema também. E cinema, vocês muitas vezes já sentaram aí na poltrona de vocês para assistir um filme? E vocês nem imaginam do que pode ter por trás dos filmes. Não só toda a preparação, que nem eu sei também, mas tem alguém aqui para falar sobre isso, como também as histórias inspiradoras que são transformadas em roteiros para que a gente possa chorar no sofá. Então, a gente fez até uma aposta aqui, se vocês vão chorar antes do filme sair. Eu acho que eu vou, mas eu convido aqui o Bruno. Fala o seu sobrenome, Bruno. Bruno Pirozzi. Pirozzi. O Bruno... Se apresenta, Bruno, por favor. Muito prazer, cá, ao público, todos nós. Eu sou o Bruno Pirozzi. Eu sou empresário do ramo de comunicação. Eu tenho 5 empresas, uma produtora, uma agência, uma produtora de teatro, uma produtora de som e um selo de música. Eu faço vídeos na internet falando de bastidores de filmes, falando um pouco como resolve. Eu sou apresentador de televisão de um programa que também fala de bastidores de filmes. Então, esse é o meu mundo. Ele faz pouca coisa e a gente faz academia junto. Você esqueceu de falar. Essa é a parte principal. É aí. Exatamente. Muito legal. E você também é voluntário, né? Em algum trabalho que a gente vai falar um pouco disso também, né? Eu tenho um curso profissionalizante de jovens de situação marginalizada, que é curso de comunicação com foco em audiovisual e mídias sociais. Para alunos do 3º ano é profissionalizante e alunos do 1º ano é um curso introdutório. Pô, demais, né? Inclusive, tô sabendo que você tava na Globo, vai. Saí no Jornal Nacional. A gente tinha que ter aqueles sonzinhos por trás. Plim, plim. O cara tá muito chique. Depois vocês vão conhecer, a gente vai deixar a rede social aqui. Um trabalho incrível. E ele esqueceu de falar que ele é influenciador também. Tá certo? Aí. Vamos E lá. estamos aqui com a Bruna. Bruna, você quer falar seu sobrenome também? Meu sobrenome é Pescara. De pescar mesmo. E a Bruna, que é a nossa história inspiradora, que temos aí toda uma possibilidade de transformar a sua história em algo que pode tocar o coração de muita gente, né? Sim. Bom, me apresentar, né? Eu tenho 37 anos, eu sou filha do Leonardo, filho da Rose, irmã gêmea do Rafa, neta da Dona Nina e esposa da Gabi. Eu sou uma mulher que ama outra mulher. E acho que a gente vai contar um pouco sobre isso, né, hoje. Sim. Acho que um dos pontos centrais, né, para a gente poder falar sobre a sua história. Não é? Então, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Aceito. E aí, eu queria, antes da gente falar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que graças a ele que esse podcast está acontecendo. Então, a gente tem aí a GD8 Incorporadora, e você pode perguntar, nossa, mas uma incorporadora? Olha que demais, né? As empresas reconhecendo a importância da saúde mental. E aí, para os nossos convidados e vocês de casa conhecerem, põe aí o vídeo na tela. Vocês conhecerem o trabalho dessa incorporadora. Só fazem projetos personalizados, nacionais, internacionais. E são muito premiados. E a gente está muito feliz de poder falar em nome deles aqui. E agradece de novo. E como eu sempre lembro, eu espero a minha casa GD8. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, GD8. Aí. Obrigado. Bruna, vamos lá. Eu vou falar pro pessoal por que começou toda essa história, tá? Eu faço academia com o Bruno e aí sempre o mesmo horário, tamo lá. Você também? Não, eu tô sabendo. Academia eu tô fugindo por enquanto. Tá convidada para a próxima aula, tá? Já demais. Convidamos você. A gente encontra um momento de felicidade, né, na academia, que é uma coisa que eu falo sempre para vocês sobre a importância, é um pilar de saúde mental.
E aí, nos bastidores lá, e a gente estava... a professora, acho que falou do meu perfil, né? Não foi isso? Olha, que legal, Ela não falou sabia. do meu perfil na aula, disse que se inspirou no meu conteúdo para poder fazer uma reflexão. E o Bruno falou: qual que é mesmo Deixa eu o seu procurar. perfil? A gente sentou no banquinho, ele pegou meu perfil, eu peguei o dele, vi que ele era um influenciador também, que trabalhava com cinema. Falei: poxa, que demais! Você trabalha com cinema, um dia vamos fazer um podcast? Vamos. E foi isso. E adivinha, eu trabalho com cinema também. Pois é. E aí, num outro momento que a gente se encontrou, surgiu o assunto sobre uma amiga dele. E ele contou um pouquinho da sua história, porque existia aí um trabalho possível, que daí vocês vão contar, de roteirizar a sua história. Sim. E eu falei: cara, nossa, quero conhecer a Bruna, quero conhecer essa história e entender um pouco como tudo isso pode virar um filme. Sim, a gente vai fazer então essa Vamos. mescla aí. E aí a gente pode conhecer um pouquinho a sua história? Claro. É uma história um pouco longa, vou tentar ser o mais sucinta possível. Mas assim, eu tenho uma família incrível mesmo, que é acolhedora, que é amável, que é carinhosa, que resolveu sair do armário comigo. Mais ou menos assim. Eu tenho um irmão gêmeo, eu tenho meu pai e minha mãe que são casados, aquela família de margarina, sabe? Casados há... E agora, se eu errar? Muitos anos. 40 anos. E eles resolveram sair do armário comigo há pouco tempo, assim, sabe? Eu vou à praia, meu pai fala: esta é a Gabi, esposa da minha filha, essa água de coco é para minha nora. Sabe? Ele virou essa pessoa. A minha mãe é aquela pessoa que... essa é minha nora, posta no Facebook, minha nora é linda, minha nora não sei o quê. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa unidade familiar, a gente tem esse carinho, essa compreensão. Meus pais hoje são os meus maiores defensores da causa gay, mas nem sempre foi assim, né? E eu acho que isso é, infelizmente, muito comum. É uma rotina, praticamente, dos lares LGBT. Às vezes eu até fico espantada quando algum amigo meu fala assim: meus pais me acolheram super bem, porque, infelizmente, não é, né? Não é sempre assim. Eu nasci em 87, a gente estava até comentando isso um pouco antes de ligar a câmera. E naquela época, a comunidade LGBT, infelizmente, hoje ainda um pouquinho, mas muito melhor. Naquela época, a comunidade LGBT era vista como marginal, né? A gente falou disso, era o povo que passava doença, era essa galera, sabe? Era marginalizada, era a escória da sociedade. E o mundo dizia isso pra gente. A gente ligava na televisão, a gente via isso. O pai do meu pai possivelmente falou isso para ele. O pai do meu pai, meu avô, falou isso para ele. Meu bisavô falou isso para ele. E eu lembro de ter uma história na minha família de um tio-avô meu que se suicidou quando a família descobriu que ele era gay. Ele morreu antes de eu nascer e tal, mas eu lembro disso porque isso foi muito falado na minha família. Em toda a minha família, meus tios, todo mundo, na vizinhança, o pessoal falava que ele se suicidou porque ele era gay. Então, eu acreditava que ele se suicidou porque ele era gay. Eu era uma criança que tinha essa informação. Ele era gay, ele não suportou, ele não podia viver e ele morreu, entendeu? E eu lembro que eu assistia a um programa na Rede Globo chamado Zorra Total, não sei se você lembra. Lembro. E é muito engraçado, porque geralmente as pessoas falam de piadas, né? Que é só uma piada, é só uma coisa. E eu lembro que tinha um quadro no Zorra Total, acho que, se eu não me engano, era o Lúcio Mauro Filho que fazia, que era ele era um cara afeminado e ele era, tipo, tirado pelos amigos do pai, e no final o pai falava: aonde foi que eu errei? E aquela criança gay, que ainda não se sabia que era gay, colocou aquilo: cara, ser gay é muito errado. Eu morro e eu faço meus pais passarem vergonha. E aí eu vim dessa construção, né? Uma família tradicional, muito tradicional e afins, um irmão gêmeo que tinha muito mais liberdade, às vezes, para fazer as coisas... Às vezes não, sempre, para fazer as coisas dele. E ele podia fazer porque ele era menino, eu não podia fazer porque eu era menina. Então, acho que eu era uma criança feminista, sabe? Porque eu brigava por aquilo. Eu falava: não, onde está escrito que eu não posso fazer isso, sabe? Então, eu, por muito tempo, fui vista como a filha rebelde. Eu era a filha rebelde, sabe? Mas era uma criança que lutava pelos meus direitos. E aí, eu comecei a perceber, geralmente as pessoas homossexuais, elas falam assim: eu percebi que tinha algo errado comigo.
Eu falo, eu tinha algo que destoava das minhas amigas, porque não tem nada de errado ser gay, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho essa visão, assim. E eu sabia que tinha alguma coisa de diferente com as minhas amigas. Eu gostava muito mais da Sandy que do Júnior. Eu queria ver a Carolina Dickman beijando. Tinha alguma coisa assim, mas naquela época a gente não falava em representatividade, né? Eu era uma menina feminina que gostava muito de outras mulheres, mas eu não sabia que era por um lado mais sexual, sabe? E até que um dia eu cheguei para uma amiga minha e falei, cara, você ficaria com uma mulher? Isso com quantos anos? Isso com 15 anos já. Com 15 anos. Você é maluca, você é maluca. E a minha referência de mulher lésbica, a gente fala muito disso, pela falta de representatividade, o quanto isso é importante, porque a minha referência lésbica na época era a Cássia Eller. E eu amava a Cássia Eller. Ela era tudo para mim, porque ela era tudo que eu queria ser. Eu lembro de pensar assim, cara, a Cássia Eller, ela é muito sortuda, porque ela pode beijar outra mulher. Mas eu achava na minha cabeça, é um absurdo a gente falar isso em 2024, mas na minha cabeça eu lembro de, tipo, mas ela só fica com uma mulher porque ela performa um pouco mais de masculinidade. Eu não sou essa pessoa. E aí eu comecei a namorar, tentar namorar vários meninos, e naquela coisinha das amigas, sabe? Aí minha amiga ficava com o menino, nossa, ele é muito bonitinho, vai lá ficar com ele, era mais ou menos isso. E eu não sentia aquilo que elas sentiam, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, eu tô beijando uma parede. E eu não entendia porque minhas amigas gostavam tanto daquilo, sabe? Mas você não falava pra ninguém? Ou tinha alguém que você conseguia? Não, eu não falava pra ninguém. Na verdade, eu não sabia que eu era lésbica. Eu não tinha essa definição. Eu sabia assim, cara, eu beijaria uma mulher, eu queria ficar com uma mulher. Mas, a ficha caiu mesmo na faculdade. Eu comecei a namorar com um cara que era um príncipe, cara, um príncipe. Ele era engenheiro. Eu tinha 17 anos, ele já era engenheiro. Eu já tinha a casa dele, era bonitão, aquele hétero top, igual esse meu amigo aqui. Mas ele era um príncipe, cara. Ele me tratava super bem e eu não sentia nada. Eu fui para a igreja evangélica para falar assim, eu não quero transar com ele, eu vou colocar a culpa na igreja. Era mais ou menos assim, sabe? E minhas amigas da faculdade ficavam, Bruna, pelo amor de Deus, quando que isso vai acontecer? E eu não sentia aquela vontade, sabe? Só que quando eu entrei na faculdade, eu olhei uma mulher, falei, meu Deus, uma aluna, falei, é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, e eu acho que foi, tipo, amor à primeira vista, assim. Você acredita nisso, de amor à primeira vista? Vocês acreditam? Uhum. Super. Cara, eu olhei assim... Meu marido me conheceu assim. É mesmo? Apaixonada? Pra ele, eu fui amor à primeira vista. Pra mim, eu amei a segunda. Homens emocionados, a gente gosta. Então, eu lembro de olhar para ela e falar assim, cara, tem alguma coisa errada. E ela caiu no meu grupo da faculdade. A gente começou a ficar muito próximas, e eu noiva. E aí, eu lembro que um dia eu estava no MSN com um professor meu de redação. Eu tinha, na época, eu tinha 20 anos, ele tinha, 33, ele era novinho, então a gente estava no MSN. E aí, eu lembro de ele escrever assim para mim, cara, eu acho que você, não vou falar o nome da pessoa, e ela é muito minha amiga hoje, eu acho que vocês se olham diferente. E aí eu falei, cara, será que eu tô dando tanto na cara assim? Porque eu sou evangélica, eu sou noiva, ninguém pode pensar isso de mim, e aquele negócio do ser gay é errado, não sei se alguma coisa assim, sabe? Mas aquilo ficou assim, falei, cara, então ela também pode estar olhando para mim dessa forma. E aí, um dia no MSN, conversando à noite com ela, eu toquei nesse assunto, ela falou, eu te acho super interessante. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, tô assistindo The Word, que era uma série lésbica, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu falar do The Word? Não. Mas é incrível, depois procura. E eu falei, meu Deus, pode acontecer. E a partir desse momento, essa mulher me pressionava na parede. Eu ia pro banheiro, ela ia atrás. Meu Deus, não posso fazer isso, meu noivo. Até que chegou uma situação assim, cara, foram 3 anos vivendo isso. Falei, cara, preciso viver. Aí eu terminei com ele no domingo. Na segunda-feira, a gente se encontrou. Eu falei, olha, terminei. Aí ela falou, a gente vai ficar hoje. Mais ou menos assim. Aí eu super nervosa e tal. E aí eu dei meu primeiro beijo gay, assim, na esquina da faculdade, naquela época que o pessoal tá fazendo TCC, que a faculdade está lotada, que carros estão passando. E foi incrível. Eu falei, então é isso. Só que ao mesmo tempo que eu tinha essa sensação de, meu Deus do céu, é isso que eu gosto, eu falava assim, meus pais vão me odiar pro resto da vida.
eu vou me odiar pro resto da vida. Deus não me ama por conta disso. Levíticos, eu ficava lendo Levíticos, né? Maldito homem que se deitar com outro homem, coisa e tal. E eu tinha aquela coisa que era muito bom, mas era muito errado. Muito errado. Eu lembro que eu entrei na van para ir embora para a faculdade, eu não tinha coragem de olhar para os meus pais. E aí eu desci na casa da minha avó. Aí eu me tranquei no quarto do meu tio, chorei, corri pro banheiro, tirei a roupa e fiquei tomando banho assim, me esfregando muito, muito, porque eu achava que eu era suja. E aí foi a primeira vez que eu beijei uma mulher e foi aí que minha vida mudou para sempre. É o começo do caso que a gente vai contar possivelmente em um filme. Que coisa. E essa... Bom, essa é a parte de descoberta. Essa é a parte de descoberta. Né? E aí tem a parte triste, Dura. né? Que é... Eu sou de peixes. Talvez eu chore. Mas é só porque eu sou de peixes. Mas assim, a gente viveu um romance, assim, tipo, a gente se apaixonou mesmo. E eu lembro que eu tinha um melhor amigo na faculdade e eu falei pra ele, meu, tá acontecendo isso. Eu esqueci de apagar o MSN, o Messenger, né? Era MSN, né? Uhum. Esqueci de apagar o histórico do MSN e tal, não sei o quê. E aí, até hoje, eu tenho essa incógnita, porque isso nunca foi conversado com os meus pais, sabe? Mas os meus pais pegaram esse histórico de MSN, que eu acredito que tenha sido um pontapé desse meu amigo. Eu acredito que ele possa ter ligado para os meus pais, porque meus pais não mexiam no computador, meus pais não sabiam mexer no computador. E nesse dia que eu falei para ele, o único dia que eu não tinha apagado o histórico, os meus pais pegaram. E eu estava trabalhando na faculdade, eu vim de uma família muito pobre, estudei escola pública, vim de uma área periférica, de uma cidade chamada Mauá, estudei escola pública a vida inteira. Então, a nossa renda familiar era toda junta. Meu pai tinha um bar, eu trabalhava de madrugada nesse bar, fazia porções e coisa e tal. Meu irmão era garçom, aí eu virava à noite, ia para a faculdade estudar, e aí limpava a casa, não sei o quê, depois ia dormir. Essa era a realidade. E aí eu lembro, estou te falando isso porque você vai entender o contexto agora. Porque meus pais viram essa conversa, não era uma conversa bonita para um pai e para uma mãe ler, possivelmente. Era conversa com esse? Com ela. Com ela. Com ela. Tá. E aí eu lembro do meu pai me ligar, eu na faculdade à noite trabalhando para tentar ganhar um dinheirinho extra ali e tal, não sei o quê. Meu pai me ligar e vem para casa, pode falar palavrão? Pode. Vem para casa sua puta, você é uma vagabunda e coisas desse tipo, e vem para cá. E eu tava de van, faltava 3 horas para eu voltar ainda para a van me buscar. E cadê você? E desligava o telefone, vem para casa e não sei o quê. E eu vivendo aquela adrenalina, assim, se tivesse um buraco naquele momento ali, eu acho que eu me enfiaria nele e morreria soterrada viva, assim. Mas, cara, eu não queria voltar para casa naquele momento. Só voltando um pouquinho o background, já para vocês entenderem a minha situação ali naquele momento, as minhas melhores amigas, eu verbalizei isso para as minhas melhores amigas, que também eram evangélicas. E aí eu lembro de receber texto assinado por todas elas. Isso é uma maldição. O que você está fazendo? Deus, Deus. Eu tinha aquela coisa de Deus também. Tinha aquela coisa da família, né? Então, assim, nessa época, todas as minhas amigas viraram a cara para mim. Todas. O que você está fazendo é muito pecado. E eu cheguei em casa e aí eu vi aquela... Olha lá, o peixes. E aí eu vi aquela frase que, infelizmente, muitos homossexuais já ouviram, né? Que, tipo, preferia que você estivesse morta. Preferia que você estivesse atrás das grades. Eu tenho tanta vergonha de você que nem seu irmão vai saber quem você é. Voltando, gente, meus pais são muito fofos hoje. Isso foi lá atrás. A gente está falando de um universo por trás disso, sim, né? Sim. Infelizmente, é muito comum nos lares LGBTs, né? E aquilo, cara, bateu de um jeito, assim, porque você ouviu do seu pai, ouviu da sua mãe, que eles têm vergonha. E, assim, eu preferia que você estivesse morta. Eu preferia que você estivesse morta. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim. Naquela época, acho que isso foi 2008... Você é psicóloga, acho que você sabe melhor, né? Tipo, não se falava muito em saúde mental. Ainda mais eu, uma garota da periferia, nunca tinha tido acesso a uma psicóloga. Nessa época, eu entendi que eu estava muito triste. Eu sabia que eu estava muito triste numa situação horrível que eu não queria que ninguém tivesse. E eu estava sozinha no mundo. Meu pai tinha tanta vergonha de mim que meu irmão não podia saber quem eu era.
Ele preferia que eu tivesse morta, sabe? Era mais ou menos essa situação. E aí, eles me tiraram da faculdade. De novo, a nossa renda familiar era toda ali e tal. Eles me tiraram da faculdade, não tinham o que eu fizesse. E aí eu fui trabalhar de estoquista numa loja de sapatos, para tentar voltar para a faculdade. E aí, ela ficava num calçadão, assim, né? E aquilo, por dias e noites, aquelas palavras ecoando, eu me vendo sozinha no mundo, eu falava, só quero minha vida de volta, só quero minha vida de volta, só quero minha vida. E eu não conseguia ter minha vida de volta, sabe? Meus pais não olhavam para mim. E você estava com ela? Não, porque eu saí da faculdade, meu contato com ela era só na faculdade. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, tinha um MSN que meus pais me cortaram, me tiraram da internet, me tiraram tudo. E eu saí da faculdade, fui trabalhar nessa loja, e aí eu lembro que eu falei assim, eu estava descendo assim esse calçadão para ir embora, eu ia pegar o trem na época. E aí eu passei na frente de uma drogaria, assim, né, uma farmácia popular, dessas que tem pessoas cantando, caixas de som e tal. E aí estava tocando uma música do Kleber Lucas, que eu nunca tinha ouvido. Inclusive, ele regravou com o Caetano Veloso agora, super indico, que chama Deus Cuida de Mim. E aí eu estava passando por essa drogaria e aí estava tocando essa música, Deus Cuida de Mim, na sombra das suas asas. E uma pessoa depressiva entendeu o quê? Deus vai cuidar de mim na sombra das asas dele, vai ser lá em cima. Eu falei, Deus, é isso. Você me mandou o recado, é isso. Aí eu entrei nessa farmácia, comprei um monte de antibiótico, que naquela época não precisava, né, de receita, comprei um monte de antibiótico, sentei de frente para essa farmácia, assim, era um calçadão, sentei e comecei a tomar antibiótico. Eu tinha entendido o recado, sabe? E aí comecei a tomar antibiótico e chorando, e aquela música tocando, eu falei, meu Deus, eu vou morrer em paz, sabe? Deus está falando comigo, eu vou morrer em paz. E aí veio uma mendiga, assim, uma moradora de rua, assim, todo do meu lado, acho que ela sentiu aquela sensação, viu o que estava acontecendo, ela colocou a mão na minha perna, assim, segurou na minha mão e falou, desiste da sua vida não, moça. Você é tão linda, você não está ouvindo o que Deus chama. E aí eu ressignifiquei aquilo, sabe? Porque eu ainda tinha a minha fé, né? Falei, Ao Sagitário. ouvindo. E aí ela falou assim, você não está ouvindo o que Deus chama? E aí eu não tinha levado para esse lado, porque eu estava muito depressiva. Lógico. Acho que você pode entender, porque na depressão, cara, tudo que você vê é o fim do poço, assim. Sim, as interpretações da vida são preto e branco, né? Assim, exato. aquela hora você estava só ouvindo a morte. Qualquer coisa que falasse para você, Era você ia morte. ouvir isso. Exato. E aí eu falei, nossa, é isso. E aí eu agradeci, eu não lembro muito, assim, porque eu já tinha tomado muito antibiótico. E aí eu lembro de andar, entrei no trem e não lembro mais nada, cara. Não lembro mais nada. E aí um amigo de uma amiga, o marido de namorado, né? Hoje ele é marido, mas namorado de uma amiga minha que eu nem conhecia, só conhecia de foto no Orkut, no Facebook, essas coisas, estava nesse trem e me levou para o hospital. Chamou o pessoal da CPTM, o pessoal da CPTM me levou para o hospital e meus pais acharam por muito tempo que eu tinha passado mal. Na verdade, eu tinha tentado um suicídio. E aí... E aí eu coloquei isso na cabeça, assim, falei, cara, eu não sei ser feliz de outra forma. Deus ama a minha vida, eu acho que eu tenho um propósito muito grande nessa vida e eu vou trabalhar pelo meu propósito, pela minha felicidade. Eu lembro que em algum momento eu pensei assim, eu vou casar com um cara, vou fazer meus pais felizes quando meus pais morrerem, quando eu tiver uns 60 anos, eu vou namorar mulher. Tinha isso na cabeça, olha que absurdo. Mas aí eu falei, cara, eu tenho um propósito. Se eu ser bem-sucedida, se eu virar uma pessoa bem-sucedida na minha vida, se eles quiserem me expulsar de casa, eu consigo sobreviver. Eu vou ter a minha casa, nunca mais vou precisar viver isso. Só que aí eu voltei para casa e falei, pai, mãe, nunca mais vou fazer isso. Voltei com meu noivo, porque eu queria minha vida de volta. Voltei com meu noivo e achava que aquilo era o meu formato. E voltou mesmo? Voltei para o meu noivo e voltei para a faculdade. Quando eu voltei para a faculdade... eu fui encontrar essa minha amiga, que foi meu primeiro grande amor. Cadê? Não estava na faculdade. Eu virei para uma grande amiga nossa e falei, Nath, cadê a... né? Falou, cara, Bru, ela tá com câncer de tireoide, ela tá internada no Hospital Samaritano. Você não tá sabendo? Falei, não, meus pais me tiraram tudo, eu não tô sabendo de nada. E aí, na minha cabeça, cara, foi assim, essa pessoa não pode morrer sem saber o quanto eu a amo, assim, sabe? Era isso que eu tinha na cabeça.
E aí eu falei, cara, vou lutar por esse amor, vou focar nisso. Terminei com meu noivo, fiquei 3 meses. Falei, você não merece isso. Era injusto com ele também, sabe? Percebi que eu estava usando ele para tentar me curar de uma coisa que eu não conseguia curar. E aí eu falei, vai ser feliz, vai, segue a sua vida por ele. Assim, eu olhava para ele e eu falava, ele não merece isso. E eu mereço buscar minha felicidade. Ela se curou, ela é uma grande amiga minha hoje, casada e afins. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro, comecei a sair de casa para ir para umas baladas. Meus pais já estavam ganhando meu dinheiro, meus pais perguntavam, onde você está indo? Eu estou indo para Augusta. Para onde você está indo? Estou indo para uma balada. Aí meus pais procuravam, era uma balada gay. Mas ali eu comecei a me sentir representada, sabe? Naquele universo ali, eu falava, cara, eu pertenço a isso, sabe? Eram pessoas de todos os tipos, eram pessoas felizes. E eu não era uma pessoa feliz, mas quando eu estava com eles, eu estava muito feliz. E eu conseguia ser eu. E aí eu comecei a trabalhar, virei uma mulher bem-sucedida e comecei a seguir minha vida. Às vezes rolavam umas perguntas assim em casa. Ah, você não está indo para um lugar muito estranho, não? Aí eu falava, você quer perguntar alguma coisa? Se você quiser perguntar, você pode me perguntar. Talvez não seja o que você queira ouvir, mas eu posso responder. Aí, não, tá tudo bem. E aí eu conheci a Gabi, que é a minha esposa. Tive alguns relacionamentos nesse período e tal. Eu tinha 25 anos quando eu conheci a Gabi. E aí a Gabi morava no Rio de Janeiro. Então, eu não podia sair da casa dos meus pais e falar assim, estou indo ali para o Rio de Janeiro toda semana, entendeu? Aí fui para o Rio uma vez, segunda vez. Aí na terceira vez a Gabi escreveu uma cartinha para mim, para a minha melhor lembrança dos últimos anos. E aí eu coloquei essa cartinha dentro da mala. Eu sabia que minha mãe ia desfazer minha mala, deixei em cima da cama de um jeito super estratégico, porque eu falei, chegou a hora, eu não consigo mais conviver com isso. Assim. Tô mentindo para os meus pais, estou mentindo para mim, não consigo viver minha vida. E aí coloquei a cartinha em cima da cama e fui tomar banho. E aí, cara, foi o banho mais longo da minha vida, você imagina, né? E aí foi o banho mais longo da minha vida. Eu saí, sabia que minha mãe ia encontrar. E aí minha mãe encontrou a cartinha. E começou aquilo de novo, eu não acredito que você está saindo com mulher, que vergonha, que não sei o quê, não sei o quê. Começou aquelas agressões e eu lembro de olhar para ela e falei, mãe, eu vou ouvir tudo que você quiser falar, mas depois eu quero falar. Aí ela falou. Falei, mãe, eu vi você falando tudo para mim, eu só não vi você perguntando se eu sou feliz. E aí ela me pegou no colo. Eu falei, eu te amo tanto que eu abriria a mão da minha vida, da minha felicidade e tal, por você. Mas você quer ter uma filha infeliz pro resto da vida? Você acha que a pessoa que está comigo merece ser infeliz pro resto da vida? E ela me pegou no colo, cara, assim, como se estivesse pegando um bebê, assim. E aí a gente chorou, abraçada e coisa e tal. E aí ela falou, filha, você é minha melhor amiga, você é meu maior amor. Eu não sabia que você sofria tanto assim. E eu tô com você. Uhum. Eu só não quero ver nunca. Uhum. Mas eu tô com você. Não fala nada com seu pai, porque eu tenho medo do seu pai te maltratar, não sei o quê. E aí eu já tinha uma acolhedora, né? Nossa, eu já tinha, e era mãe, né? Era minha mãe. E eu tinha... minhas amigas já tinham entendido, né? Eu lembro que minhas amigas um dia mandaram uma mensagem assim no Facebook, num grupo de Facebook que a gente tinha. Será que a gente pode um dia conhecer a Gabi? Que legal. Aí foi incrível, assim, sabe? E aí a minha mãe virou minha melhor amiga ali e tal, mas não queria ver. E a Gabi é médica e ela tem uma carinha assim muito princesinha, ela é muito pequenininha e coisa e tal. E minha mãe ficava, ela não tem jeito de ser médica, ela não é médica, essa menina não tem nada, mas o que tem a ver? Sabe? Eram umas coisas assim. Até que um dia ela resolveu falar assim, filha, eu quero conhecer a Gabi. Depois de uns 3 meses, assim, ela falou, eu quero conhecer a Gabi, quero ver quem é essa pessoa que está te fazendo feliz. Aí a Gabi foi, fez um jantar lá, levou ela no melhor restaurante e tal. E aí a gente tinha minha mãe 100% completa com a gente, mas não tinha meu pai, não tinha meu irmão, não tinha minha avó. E eram barreiras atrás de barreiras, né? Porque eu tinha muito medo da reação do meu pai. E aí um dia eu estava assistindo The Voice Kids na casa dos meus pais com a minha avózinha do lado, que foi quem me criou, meu amor da vida. Ela fez assim, ó, Bru, pegou minha mão e falou assim, sua mão tá tão áspera, como você vai fazer carinho na sua menina? A minha avó falou isso. Falei, eu entendi tudo, cara. Ela, sabe, Puts, foi muito incrível, assim.
E aí, depois, meu pai foi com o tempo, assim, sabe? A gente tinha um apartamento em Copacabana e acabei comprando um apartamento aqui, já estava bem sucedida. A gente acabou comprando um apartamento aqui também e tal. E aí, acabou sendo meio que inevitável, sabe? E meu pai ficou muito chateado por eu não ter verbalizado para ele, a minha mãe saber e coisa e tal. Então, agressões vieram novamente, assim, porque ele se sentiu traído. E aí ele chegou a gritar comigo, isso faz uns 5 anos, assim, é mais recente, começou a gritar comigo e tal. E meu irmão, que nunca poderia saber, meu irmão gêmeo, o Rafa, escutou. E era meu maior medo, assim. E aí meu pai estava discutindo comigo, meu irmão entrou na frente e falou assim, você é louco? Ela é a Bru. Ela é a que trabalha, que acorda cedo, que ajuda a avó, sabe? Que leva a avó pro médico. Ela é a Bru e a gente ama a Gabi. Porque ele já conheceu a Gabi. Você não vai... E aí, naquele dia, assim, tipo, e foi no dia que eu fui assinar a escritura do meu apartamento. Aí, naquele dia, meu pai não me pediu desculpa nem nada. Eu peguei um ônibus, fui pro Rio de Janeiro, fiquei um tempo lá no nosso apartamento de Copacabana, morrendo de medo de voltar para casa, de ser agredida, alguma coisa assim do tipo. E aí eu comecei a passar mal, muito mal, assim, na Nossa Senhora de Copacabana, cara, porque chegou o dia de eu ir para casa e tal, eu ia ter que encarar meu pai. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai me deu um abraço esmagado, apertadíssimo, assim, falou: quero que você saiba que dentro da sua casa você tem seus melhores amigos. Nossa. Só vou chorar hoje. Ainda bem que eu não tô no consultório pra chorar, tá, gente? Ele me abraçou muito forte e falou assim, cara, eu quero que você saiba que dentro de casa você tem seus melhores amigos. Eu fiquei muito chateada por você não contar pra mim. Então a minha reação naquele momento foi uma reação de pai traído. Você é a minha vida, não existe nada que eu ame mais no mundo que você e seu irmão. E a gente tá junto. Pra sempre. Isso faz uns 5 anos? Isso faz uns 5 anos. Cara, então você tem 37? Isso foi... É isso, mais ou menos? Eu tenho 37. Cara, são 32 anos pra ter o sim. Cara. Assim, eu não culpo também... Na verdade, assim, não tem culpa. Não, sabe? nem tô falando de culpa dos seus pais. Eu tô quase que apelando para quem tá assistindo. Tipo, cara, a gente deixa as pessoas sofrerem 32 anos Sim. por uma dificuldade de aceitar que o mundo não é o que a gente desenha dentro da cabeça. Simples, né? E é tão simples, é só amar e deixar a pessoa ser feliz. Exato, eu só queria amar. Tanto que quando a gente começou a conversar sobre esse projeto... Eu trabalho com cinema, sou exibidora, né? A gente tem cinema aí por 35 lugares aí no Brasil e tal, 35 cidades. Mas eu sempre tive essa coisa de contar a minha história, sabe? Porque, infelizmente, graças a Deus, eu não fiz parte da estatística, mas, infelizmente, muita gente faz. Exato. Muita gente faz. E aí, eu lembro que um dia eu estava assim, eu falei assim, cara, ninguém merece morrer por amor. E daí que veio o título, eu falei, cara, não nasci para morrer de amor. É sobre isso, sabe? A gente vai contar histórias de mais 2 outras pessoas ainda, né? E tal. A gente vai ressignificar algumas outras histórias, mas foi daí que a gente pensou no nome do filme, coisa e tal. E aí, hoje é assim, é uma família acolhedora, amorosa. Que é o comecinho, como você começou a contar a história através, né? Acho que você fez até esse cuidado de falar... conseguir, né? Colocar os seus pais nesse lugar de acolhedores, tudo. E depois contar essa... longa história de dor. Porque você teve essa conquista dentro de casa e tem gente que não tem conquista até hoje, né? Tem o que a Bruna me pegou muito o que ela falou, assim, que valeu a pena ter insistido, porque hoje ela é feliz, né? Feliz com a família, feliz com os pais. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que está tudo perdido, mas... É importante persistir, porque o jogo tem muito tempo ainda, né? Dá para virar esse jogo e ser muito feliz, né? Eu lembro que nesse tempo, nesse período nebuloso da minha vida, a minha tia, que é minha tia irmã, assim, a gente tem quase a mesma idade, ela teve uma filha, a Emily, meu amor, e ela era a única pessoa que me dava amor nessa época. Ela era a minha referência de amor. Eu chegava na casa da minha tia ou da casa da minha avó, nessa época que eu estava com essa depressão absurda, e ela falava, Bu, te amo. E era o eu te amo que eu precisava, sabe? Contei para ela há pouco tempo. Agora ela tem 17 anos, está na faculdade, seguindo meus passos, fazendo publicidade, coisa e tal. Falei, cara, você salvou minha vida e você nem sabe.
ela tinha, tipo, 2 aninhos, ficava, Bu, eu te amo. Bu Moesa, eu tava jogada no sofá, chorando, às vezes, na casa da minha avó. Ela ficava, Bu, você é uma moezinha. E o amor veio da forma mais pura que podia existir. E essa galera jovem de hoje em dia, acho que ela dá esperança pra gente, porque o mundo já tá muito mudado. Graças a Deus que eu tô aqui hoje, eu posso contar essa história. Mas pra Emily, a minha prima de 17 anos, eu falei, quando que você soube? Ela falou, eu não lembro. Eu não lembro. As sobrinhas da Gabi, a nossa cunhada, elas chegaram assim, uma tinha 4 anos, a outra tinha 8, sei lá. Mamãe, por que a gente chama a tia Bru de tia Bru? Aí a minha cunhada, porque ela é esposa da tia Gabi. Ela, eba, então eu tenho 2 tias. Ai, então que tá bonitinho. bom. Entendeu? Porque não, é isso. É isso. É isso, né? É bem mais simples do que se é desenhado. Né? E aí você percebe que isso é uma construção social, né? As Lógico. pessoas vão reproduzindo e acaba virando isso. Então, quanto mais a gente falar, e é por isso que eu te agradeço muito por me ter aqui, quanto mais a gente falar que amor é só amor, sabe? Sim. Mais a gente vai tocando vidas e coisa e tal. Que nessa sociedade aí nova que tá, essa molecada que tá chegando, não é uma questão para eles. Na nossa época era, né? Muito difícil. Muito obrigada por compartilhar. E Obrigada. onde que entra o Bruno nessa história? Aí é com você. Comigo. Então, aí a gente se encontrou, né? Na vida profissional, enfim, para fazer projetos juntos. E a Bru me apresentou esse projeto, que é o Não Nasci Pra Morrer de Amor, junto com outras 2 histórias. E ela contou essa história. Eu falei, Que são histórias reais também. São mais 2 histórias reais também. Também LGBT. Sim. Também. E aí, essa Uma aí... de uma pessoa trans. E ela não me contou que era a história dela, né? Mas eu falei assim, olha, essa história, assim, já comecei e tal, não sei o quê. Ela falou, vou te falar uma coisa, essa história é minha. Eu falei, puxa, que forte, né? Porque, enfim, estamos falando da sua história, como é que a gente vai fazer? E aí tem pontos interessantes, né? Como é que a gente começa a trazer isso para o mundo do cinema, do filme, né? Então, de que ponto de partida a gente vai, né? Como é que funciona um filme? A gente, a partir de uma história real, a gente tem 2 caminhos, né? Então, a gente pode ou contar a história que nem a Bruna contou, que ela veio numa linearidade, né? Que veio e falou assim, olha, eu comecei assim, esse foi o meu começo, meio e fim. Ou a gente... uma outra forma é você chegar colocando algo de impacto, que é um acontecimento. Então, assim, a gente começa dela... Tomando antibiótico. Tomando antibiótico na rua, começa ali, pá, e é tudo em volta o que está acontecendo, né? Desse acontecimento. E a gente conta essa história conforme a gente que vai interessando para a linha narrativa. Não necessariamente ela é linear, mas a gente vai e volta. Então, tem essas 2 formas de contar para a gente trazer isso para o cinema. Como tem mais 2 histórias, a gente vai dar uma cruzada, né? Com momentos que estão passando as outras histórias também. Mas, então, assim... É isso você que faz? Você que faz esse... Não, é a parte assim, eu sou produtor, né? E aí tem... a minha parte é muito... tem a parte... o time de desenvolvimento, que é o time de roteiro, né? Que aí faz toda... A gente começa como um argumento, aí depois vai para uma escaleta, que é você divide já as cenas, e depois você começa a desenvolver um roteiro já. E nesse roteiro, quando chega nesse ponto, e é aí que eu entro bastante no roteiro, porque nessa parte do roteiro, a gente entendeu quais são os pontos principais dessa história, né? Então, onde ela acontece? A gente tem a rua, que é a rua, a calçada, a gente tem a casa, né? A casa, a faculdade. A gente tem, eventualmente... A van ou o ônibus, né? Quando você volta para casa. Exato. Momentos, assim, esses que a gente define como as principais locações. E a gente pega também os personagens. Quem são os principais personagens dessa história. E, enfim, aí saímos de Bruna, né? Mas fala assim, ó, tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem a namorada... O que primeiro da faculdade, primeiro amor, aí tem o
o namorado o fachada, noivo. o noivo, e depois a esposa atual. Então, essas são as principais. E assim, quando você conta uma boa história, você precisa de um bom vilão. Né? Não é... E assim, quando a gente conta, fala assim, legal. Não vai colocar meu pai como vilão, pelo não amor estamos de falando Deus. do seu pai, a gente já está falando de outra história. Mas assim, o lance, e uma coisa interessante de falar de vilão, é que assim, é muito fácil você colocar ela, todo mundo defender ela, e um vilão ser um carrasco. Mas como é que você faz alguém amar o vilão também? E aí que a gente começa a entender por onde... Porque assim, um bom roteiro, você começa a gostar do vilão. Né? Você fala assim, nossa, mas Tá, ele mas tem... eu entendo ele. Entendo ele tem, sabe? Ele teve uma vida muito sofrida, ele merece, sabe? Algo do tipo... Olha como ele foi educado, ele não tem culpa de estar assim, né? Sei lá. Exatamente. Você começa a entender a história e você fala assim, você fica confuso até, fala assim, mas eu preciso torcer por ela, mas eu tô gostando do vilão, né? E faz muito sentido, né, nessa narrativa aí, porque o vilão, que não seria um vilão, mas ele vem com essa construção. Você entende o porquê ele está falando daquilo. Sim. Você entende porque ele está falando daquelas palavras, porquê da versão do gay. Total. Porque ele foi construído assim, cara. Né? A história faz muito sentido. E aí... Pode ser o vilão nessa história também, nesse caso, a própria igreja, né? Sim. Exato. Né? Licença poética, não estou falando mal da igreja, né? Eu estou falando nesse caso, sim, quando que é tem o preconceito. Exato. E aí, então nisso, assim, aí que entra a minha parte, que é, a partir disso falado, e eu entro muito nessa parte de roteiro, que é, como é que a gente pode fazer para ele não ficar uma história gigante cara, né? Então, como é que a gente vem puxando cena a cena, né? Os ambientes e tudo mais que sejam possíveis de ser realizados, com uma história que vai sendo interessante, que você tem... Cara, com 3 histórias deve ser bem difícil, né? Com 3 histórias... Você tem um grande desafio. E aí, nisso, a minha parte também agora entra também com o time, né? Que é o time de assistente de direção, que é o time de produção, que é fazer análise técnica. Análise técnica, a gente pega a cena, por exemplo, quando você lê um roteiro, ele é todo formatado num padrão de roteiro que vem assim, interior, dia, casa, exterior, noite, rua. Então, e as cenas que acontecem. Quando a gente tem isso, depois a gente consegue juntar tudo que é cena de casa, tudo que é cena de rua, tudo que é cena de faculdade, e a gente sabe quantas cenas a gente tem em cada locação, quais personagens estão em cada e tudo mais, e a gente junta tudo isso numa análise técnica e a gente consegue, a partir daí, começar a calcular quantos dias a gente precisa para fazer... Para locação. Quantos dias naquela locação para fazer todas essas cenas, então, toda essa parte... a gente tira praticamente um plano de filmagem gigante, né? Que é questão de dias. E cada cena, a gente sabe mais ou menos o que vai precisar de arte, se a gente precisa de movimento, de câmera, se a gente vai filmar de noite, de dia, quanto tempo a gente fica de noite, porque geralmente quando a gente bloca tudo de que é noite faz de uma vez. Então, às vezes a gente passa uma semana, porque tem 3 formas, né? Ou você filma das 6 da manhã às 6 da tarde, tem nesse bloco, ou da meio-dia à meia-noite, que você pega um pouco de dia, um pouco à noite, ou das 6 da tarde até às 6 da manhã, e você pega só umas noturnas. Então, e filmar noturna é bem difícil. Assim, deixa eu fazer uma pergunta, não entendo nada. Quando você, por exemplo, decide gravar noturna, então... Esse roteiro, ele pode ser gravado fora da ordem, né? Aí eu preciso, essa aqui é noturna, exatamente. Essa é E noturna. aí vai pelo... O que manda é a análise técnica com um pouco de sabedoria de como é que vai performar. Então, assim,
você vai filmar numa casa, você vai fazer todas as cenas que são da casa com aquele elenco naquele dia. Então, isso é para otimizar. Então, as cenas são numeradas. Eu vou filmar a cena 2, a cena 38, a cena 85, uma na sequência da outra. Nossa, isso eu nunca tinha pensado. E Difícil, para um né? trabalho de ator, de continuidade, a gente tem isso tudo planejado para mudar de figurino, como é que ele estava. Ele sofreu um acidente, então tem que estar com a cicatriz, enfim, vai mudando. Tipo quebra-cabeças, né? É um quebra-cabeça puro, só que também não pode ser tão mecânico, porque às vezes no papel funciona, mas na hora de fazer, a cena é um baita de uma cena amorosa e depois uma cena de briga horrorosa. E assim, se você colocar uma na sequência da outra, pode ser que você não tenha o performance que você gostaria. Do ator. Então, assim, é melhor, vamos levar para o dia seguinte, fazer essa primeira cena do dia quando ele estiver descansado. Então, tem esses estudos que dá para... que é necessário fazer para ter performance de tudo. Muito legal. E aí, para a gente ter uma ideia, se é que dá para falar de uma ideia, quanto que custa um negócio desse? Assim, em média, assim, o mundo é possível. O mundo é possível, né? Falando de Brasil, assim, baixo orçamento, você vai de 500 mil a 1 milhão, 2 milhões, e aí você vai subindo. Numa média, 5 a 10 milhões é os que os filmes são feitos, depende de como foi captado, né? E aí tem as grandes produções que é 10 mais, assim, vai para 10 milhões para mais, aí o céu é o limite, tem filmes caríssimos. Mas, assim, falando de uma realidade de Brasil, de 1 a 5 milhões que a galera faz os filmes. E numa média de 4 a 6 semanas de filmagem, que filma, geralmente filma de 5 dias... filma 5 dias e descansa 2. Então, filma 5, descansa 2. E tem um formato também que filma 6, descansa 1. Às vezes fica alternando e tudo mais. Mas, assim, dá para filmar em 2 semanas, vai ser uma correria pura. Ou dá para filmar em 8 semanas, 2 meses e tudo mais. Depende do tamanho e da quantidade. E aí tem umas pegadinhas que é assim. A Bruna aqui não trouxe nada, mas, de repente, tem uma cena... sofreu um acidente de carro. E assim, estou inventando, tá? Isso não aconteceu. E aí, essa cena, ela é muito significativa, porque às vezes, no roteiro, a gente tem toda uma diagramação para você entender, porque geralmente é uma página por minuto de filme. Então, assim, é uma página, quer dizer, 1 minuto no filme. Só que tem umas pegadinhas. A gente fala assim, aí acontece o acidente e Bruna vai para o hospital. Só que aquela cena para filmar não demora 1 minuto sim. e não tá assim. Então, essas pegadinhas a gente tem que ficar muito atento, porque onde é que a gente quer gastar o nosso tempo e grana, se isso vai valer a pena. Então, aí como é que a gente começa a fazer? Então, assim, será que aquela cena que aconteceria na faculdade, será que a gente não traz ela para... A gente já está na rua, vamos filmar aqui mesmo? A gente faz esse diálogo aqui, que vai ter o mesmo... O que importa é o diálogo e não onde ela está e tudo mais. E começa a fazer esse quebra-cabeça para facilitar para o roteiro, para você conseguindo alocar a grana onde interessa, nas principais cenas, né? Que é isso que dá... uma boa impressão, enfim, que impacta o público, que quem está lá quer ver uma boa história e quer ver uma boa produção, né? Se você fica ou um ou outro, ou os dois. Ter nenhum, aí você tem um filme ruim. É isso. Uhum. E você vai ser atriz? Claro não? que não. Não, eu só sou uma inspiração. Mas eu vou estar junto, eu quero estar junto. Talvez até para escolher o elenco, alguém que vai te representar, talvez seja interessante você estar, né? Se quiser um retrato de algo bem... Claro. Escolhe uma mulher bonita. De peixes. De peixes. A Bru, ela tem ela tá com a gente desenvolvendo o projeto. Então, a gente trouxe ela muito para as etapas todas. Então, a parte agora que a gente está, que é desenvolvimento... ela está dentro porque a gente precisa 100%. Das histórias e tudo mais, e também ela está ajudando a escrever e tudo mais, e aí as outras etapas ela vai estar em tudo. Então, acaba que ela vira uma produtora do filme também, junto comigo, enfim, com a nossa galera lá.
Poxa, que demais. E o que pode impedir hoje de um projeto desse não andar? Por exemplo, tá, vocês estão sentando tudo, pô, precisa 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, grana. Grana. Não consegui captar dinheiro, né? Que tem alguns caminhos, né? Você faz isso pela lei do audiovisual, que é através de imposto de empresas. As empresas podem patrocinar e terem algum benefício nos impostos, é isso? Quando é através de lei de incentivo, você faz um formato que você entra via Ancine e a lei do audiovisual, que a empresa, para ela não muda em nada. Ela fala assim, olha, ao invés de eu dar 100% para o governo, né? Enfim, do meu imposto, eu posso dar até 4% e reverter em cultura. Então, assim, a única coisa que eu tenho que te fazer é você fazer o processo certinho, né? Que aí essa empresa passa para uma conta que é compartilhada, né? Enfim, que todo mundo... Ela é administrada pela produtora, mas ela é uma conta aberta para o filme. E aí, em troca, eles recebem um selo, um certificado do governo para justificar no imposto de renda. Cara, então as empresas, teoricamente, não têm nada a perder. Não tem nada a perder. Ela só decide te pegar 4% do que ela ia pagar para o governo e falar, cara, eu quero que vá para a cultura. Exatamente. Demorou, galera. Demorou. Inclusive, você pode colocar sua marca lá, patrocínio, tal. Depois aparece. Você aparece ainda como incentivador de cultura. E aí essa é a maneira mais comum, mas tem a maneira que é o dinheiro que a gente fala que é dinheiro bom, né? Que você pode investir também num filme e, de uma certa forma, você não pode botar sua marca lá, mas você pode colocar como uma marca que está inserida, né? Não vai aparecer a logo, né? Enfim, lá, mas se for uma marca, um exemplo fácil, uma marca de carro, o carro tá aparecendo esse lá. Carro é dela o tempo todo. Aí você tá assinando não sei o que com a BIC, né? Tipo isso, assim, tipo né? Isso, você não vai tá escrito BIC, produto. mas todo mundo reconhece. E dá pra fazer de tudo, né? Você imagina assim, uma marca de colchões quer patrocinar o nosso filme. Coloca a Bruna lá escondendo a carteirinha da faculdade, ali embaixo do colchão. Geralmente a gente tem pra ajudar, põe na né? narrativa. Ou a foto com a namorada ali embaixo. Exato. E aí tem os players, né? A gente tem alguns players aí, tipo Netflix, Disney e etc., que também investem no audiovisual. Então, essa é uma outra forma de... que legal, entendi. De captação, que é investimento dos players para eles poderem ter o filme e colocar nas plataformas. Poxa, então, aqui eu fazendo merchan deles, mas é porque eu quero, ninguém pediu nada, tá? Mas assim, uma empresa que já trabalha com inclusão, por exemplo, é uma super oportunidade, né? Sim. Assim, já é um valor, né? Não é só questão de investir em cultura, é também no que você está investindo. Exato. Porque isso aqui é um tema de saúde mental, Sim. por isso que vocês estão aqui, né? Uhum. Isso é um tema de saúde mental. É um tema de inclusão. Sim. Super, então, é isso. E geralmente... É um tema atual também, né? Muito atual e muito atual, necessário. Passado, presente e futuro, urgente. porque vai existir sempre. Então, é isso. E geralmente é isso. Tem que fazer sentido para as empresas. As empresas olham para isso. Sim, faz sentido o filme que eu tô revertendo dinheiro, então a temática e tudo mais. Então isso faz muito parte. E também aí é para os produtores e também é a performance do filme, porque depois esses filmes, geralmente via distribuidora, ele vai ser distribuído para os cinemas ou vai ser vendido para um player, se ele foi na forma de captação, do jeito que eu contei antes do player. Isso aí pode reverter em grana também, porque você tem dinheiro de bilheteria, você tem... como você pode... Da onde vem mais captação de grana é por aí também. É depois que o filme está pronto, o que você faz com ele, que ele vira um produto. Então, esses caminhos. É um outro universo, né? É outro universo. E aí você imagina eu fazendo um filme com a minha história e depois exibindo nos cinemas, nos meus cinemas, lá que eu trabalho. Né? Eu tô convidada já, né? Super. Já me convidei. Eu posso pagar, mas eu só tô dizendo que eu vou. Vai ter coquetel. Agradecimento. Vocês todos estão convidados. Todos. A gente vai fazer uma bagunça lá, principalmente comemorar muito. Bom, eu não sei como é que foram as outras histórias para ver se a gente vai comemorar, né? As outras histórias são bem relevantes também, né? Que vai para essa
é na mesma temática e a gente está entendendo como construir, e a gente não pode falar o que é, Sim, porque, sim. enfim, são histórias sigilosas. Mas ela é um filme muito bom, de uma temática muito forte, atual, e que vale a pena, porque eu tenho escutado assim, o quanto, por mínimo que seja, de algumas formas, né? Tanto com meus conteúdos, onde eu dou aula, o mínimo que a gente faz, assim, que é passar informação ou fazer histórias que impactam, isso muda a vida das pessoas. Nossa, mas eu não tenho nem dúvida. É. Só esse podcast, certamente você vai salvar muitas vidas. Tomara, assim, tomara. Não, eu não tenho nem dúvida. É isso que eu trabalho para isso. Uhum. Vocês estão aqui para isso. Porque eu sabia que ia tocar a vida de alguém, né? Total. É muito importante você enxergar a luz no final do túnel, e sempre tem a luz no final do túnel. O importante é não desistir. Às vezes a gente está naquela situação que acha que aquela é a única saída, né? Do Deus cuida de mim, na sombra das suas asas é a morte. Não, é a vida, cara. É um sopro de vida novo. Então não desista. E eu acredito muito nessa mão que pôs no seu colo, né? Nessa Eu pessoa. procurei tanto essa mulher, gente. Procurei tanto essa mulher. Eu não achei. Essa era o verdadeiro anjo, Exato. né? Essa é o verdadeiro anjo. Às vezes eu tento não romantizar isso, falar, não, era um anjo que Deus colocou e depois ele sumiu, mas eu tenho essa sensação mesmo, sabe? Ela foi um anjo, Ela sendo tava anjo ou não, o que ela É. fez. E é tão simples, ela salvou uma vida pondo a mão no ombro e te lembrando Da vida. da vida. Cara, é tão pouco que a gente precisa fazer para salvar alguém, né? E ela não sabe, nem imagina que eu tô num podcast hoje. Eu pensei isso, enquanto você contava, eu muito falei, tempo. cara, será que ela vai estar nesse cinema? Será que ela vai saber que foi ela? Acho que não, né? Não, e a mais Porque ela era bem humilde, você falou, Muito, né? né? Ela era moradora de rua e tal. Eu procurei muito ela, assim. Eu queria muito agradecer. A minha prima também. Mas ela foi o meu conforto ali, cara. Assim, ela foi a única pessoa que olhou pra mim de verdade, sabe? E é muito contrastante isso, porque às vezes a gente passa por um morador de rua, a gente não nota ele ali. É uma coisa muito comum. E ela tava me notando, sabe? Tem uma parte muito interessante, que é uma pessoa que tem menos condições virou para ela e falou assim, não se mata não, a vida é muito boa. A vida é muito... Exato. Né? É verdade. eu não tinha Essa parado parte do filme, meu Deus, por favor, põe, tá? Essa parte, lógico, né? Essa parte vai aparecer mais. Mas e cara, eu lembrei de uma situação muito engraçada aqui, porque meu pai, ele tem um grande amigo de vida, assim, e o amigo esse amigo do meu pai, ele expulsou o filho de casa porque o filho é gay. E aí ele viu alguma coisa no meu Facebook e tal, e coisa e tal, e aí veio falar pro meu pai, e aí, Léo, não sei o quê, aconteceu isso com meu filho, eu não aceito. Ele falou, cara, por que você não aceita? Meu pai falando, por que você não aceita? É seu filho, cara. Você ama ele desse jeito. Você amava ele até saber com que ele deitava. E não muda nada, porque tinha muita coisa assim, né? Principalmente mulheres, assim, a coisa do fetiche, coisa e tal. Mas muita coisa assim, não consigo imaginar você com uma mulher. Mas eu também não consigo te imaginar na cama com um cara, com um homem, sabe? Por que você fica pensando isso de mim, gente? Você não precisa imaginar. E aí meu pai virou esse coach, sabe? E ele falou, não, mas você... Foi uma superação, né, que seus pais conseguiram fazer, porque não é que eles superaram anos de história. Não é a história deles, eles superaram a história passada e retrasada, não é? E assim, eu tenho muito essa consciência, assim, eu tenho muita consciência de que meus pais se reinventaram. Eles se viraram do avesso para me aceitarem, sabe? O meu irmão, as minhas melhores amigas. Eu tenho uma amiga, Vânia, que ela é tão contrastante de mim. Ela é muito contrastante de mim. Assim, eu falo, como que a gente é amiga? Mas é porque a gente se respeita. Eu fui madrinha do casamento dela, sabe? Minha amiga da vida, mas a gente é muito diferente. Ela é evangélica, ela é de um cara só a vida inteira, não sei o quê. Eu era amiga sapatão. E é isso, assim, as minhas amigas, minha família, principalmente meus pais, meu irmão se reinventaram por amor, assim. E quando você olha no fundo, você fala, mas por que não amar? Né? Por que não amar? Tão simples, né? Fala de novo o nome do filme? Possivelmente vai ser, tá? Não Nasci Pra Morrer de Amor. Não nasci pra morrer de amor. Não, e é importante
que a gente está falando assim de mudar vidas, que nem eu passo isso com os meus alunos, né? Que não tem nada a ver com a temática, mas tem a ver com mudar vidas. Que é o quão importante é a gente se doar, né? O que a gente pode da nossa história, um pouco... Porque chegou assim, eu cheguei nessa conclusão muito por um equilíbrio profissional e também por... Eu ia fiz 20 anos de carreira, e aí eu falei, cara, eu preciso começar a compartilhar um pouco de conhecimento, né? E aí eu sou vizinho de uma escola, né, do lado do meu escritório, vizinho de uma escola estadual, que a gente se conversou e falou assim, olha, eu sou seu vizinho, o que dá para a gente fazer juntos? E falou assim, olha, tem um laboratório de comunicação e mídias sociais e tudo mais, você não quer entrar aí? Aí para a gente vai ser um prazer e tudo mais. Aí eu falei, olha, vamos entrar, vamos estruturar. Aí a gente estruturou o curso, começou assim, né, a gente dando aula lá, e a gente trouxe... aí agora eu tenho um curso que os alunos... A escola nos cedeu um horário durante as aulas, que é as segundas de manhã. Os alunos vão até o nosso escritório, que a gente tem estúdio lá, né? E aí lá no estúdio a gente dá as aulas, um curso anual que é profissionalizante. Sensacional, né? 42 alunos. O trabalho deles é incrível. 42 alunos se inscreveram no curso. E aí a intenção é que esses alunos saiam para o mercado e o ano que vem como estagiários de empresas no setor da comunicação, produtora, agência, Cara, você está dando o futuro deles ali, né? Uma possibilidade de futuro para eles. E foi por isso, inclusive, que eu me senti super confortável em compartilhar minha história com você, porque sabe quando você sente que a empresa, a pessoa é a pessoa, sabe? Tem um propósito, né? E eu acho que a nossa vida não cruzou, por acaso. Total, é isso. Nem a nossa, tá? Não, nem a nossa. Sim, bem. Preciso fazer uma confissão aqui. Eu e a Gabi, nós não somos casadas ainda, então a Karina tá convidada para quando a gente casar, amor. Eu vou. Boa. E falando disso, eu não sei se você faz algum trabalho ativo no Instagram sobre isso ou não? Não, né? Eu vou ler só uma coisa para vocês, tá? Tá. Tá aqui, peraí. Rapidinho. Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas com traços consistentes com a prática de atos solidários apresentam até 50% menos chance de sofrer de depressão, além de serem menos propensas a doenças cardiovasculares, né? Olha que interessante. Temos evidências irrefutáveis de que o trabalho voluntário reduz o estresse, melhora a autoestima e o humor. Que a gente acha que a gente está fazendo bem para o outro. E, na verdade, aqui está dizendo, cara, você nem sabe a potência que isso tem para você. E olha que perfeito a gente saber, né? Olha como o nosso corpo é lindo. Eu sou apaixonada. Que fazer o bem para o outro faz bem para a gente. É uma coisa muito lindo. E faz total sentido, porque direto, assim, meus alunos são, tipo, hoje são, profissionalmente, o meu bem mais importante, assim, que eu cuido com muito carinho, assim, como é que eles vão, como é que eu vou preparar eles e como é que eu lido com eles e tudo mais, porque é jovem, 17 anos, tá começando, não sabe nem o que sabe nada da vida. E como é que a gente dá essa instrução de... no fundo, eu falo, eu estou dando a oportunidade que eu gostaria de ter tido, né? Sim. Que é, assim, como é que funciona uma reunião? Como é que funciona a vida profissional de verdade, né? Que não é... que faz no dia a dia, não é báscara, né? Você não vai usar. Não sempre falo isso. E assim... Não é oxítona e paroxítona. É importante saber. Mas isso na escola. Com a gente tipo, como é que você vai se... Um pouquinho mais da vida, como ela é depois, né? Exato. Não, e é muito legal, porque ontem a gente estava tendo essa conversa e o Bru contou algumas coisas assim para mim de como ele faz para empoderar essas crianças, esses adolescentes. Não vou entrar no mérito de falar isso, mas ele tem um perfil muito único assim de empoderar. Ele olha para a criança de verdade, ele sente o que aquela criança está sentindo e ele vai naquele ponto para empoderar essa criança. Não, tem essa história muito boa. No ano passado eu tinha uma aluna
que ela era, enfim, hiper quieta. Ela ficava com fone de ouvido e o cabelo aqui, assim. E assim, eu passava por ela, falava, oi, mas nem oi. Eu olhava na cara e ela ia na minha aula. E ela sentava num cantinho, assim, lá no fundo. E aí, enfim, tava lá toda a aula. A gente teve uma dinâmica de ir para frente da câmera. Ela não quis ir para frente da câmera, porque a gente fala quem você é na frente da câmera. Aí teve umas pessoas que não vão e tal, ela não foi. E aí a aula, o tempo foi passando, né, as semanas, e a gente deu uma aula de musicalização, de trilha sonora, de captação de áudio. E aí, nisso, a gente fez uma dinâmica, a gente dividiu eles em grupos, e a gente tirou uma cena de um filme, e cortou uma cena e tirou o áudio. E falou assim, que som vocês colocariam para essa cena, né? Então a gente passou e aí eles entraram em discussão, né, tal, não sei o que, eles sempre levam para um outro patamar, assim, eles sempre falam, nossa, nem tinha pensado nisso, que animal, né? E aí, nisso, a gente levantou para discussão, assim, por que esse grupo escolheu isso, o que isso impactou em vocês, dê opiniões, né? Então, vamos ter um grande debate, eles adoram debate, eles são super participativos. E nessa, passou assim, no meio da aula, estamos lá, quem quer falar, né? Tem sempre os mesmos que falam, né? Falam mais e tudo mais. Aí, de repente, ela. Nunca tinha ouvido a voz dela. Ela levantou a mão, assim. Eu falei, meu, eu preciso ouvir sua voz. Assim. Pode falar. E aí ela falou assim, não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou assim, meu, isso tem tudo a ver, porque, assim, de Red Hot Chili Peppers, que não sei o que lá, começou a falar de música. Aí eu falei, tá aí, é disso que ela gosta. Então, vamos trazer ela por aí, pela musicalização. E aí a gente começou a trazer muito para ela botar a opinião dela, nesse sentido, sempre botava um gancho para ela falar, assim, sempre. E aí ela começou, com o tempo, ela começou a se sentir super em casa, aquele cabelo que estava assim começou a ir para trás. Olha isso. Ela levantou, ela começou a dar bom dia e ela falava toda a aula. Terminou ela falando muito. Cara, que coisa linda! É isso. Não é? Ele é essa pessoa. Foi muito E legal. é ele que vai fazer assim. meu filme. Bora. Dá a mão, todo mundo. Vamos. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada. Não vejo a hora, eu tô ansiosa para ver esse filme. Tudo bem que demora, mas eu vou anunciar quando sair. A gente se encontra e... tem um tempo ainda. Vai eu ser, sei, demora. mas para lembrar, e vocês vão saber, eu tô dizendo aqui que você uma das porta-vozes. Você com certeza vai falar, a gente quer te ouvir. A gente vai colocar recorte desse podcast no final. Você lembra é a primeira aquele vez que eu tô dia? falando disso. Assim, só as pessoas muito mais próximas sabem disso. Então, acho muito importante. Que delícia. Gente, muito, muito obrigada. Muito, muito emocionante. Obrigado a você. Eu desejo um mundo de felicidade para você. Obrigada, em dobro cara. de todos os momentos difíceis que você teve. Olha, Sagitário. Que eles sejam, assim, transformadores. Obrigada. E isso que você está fazendo de trazer a sua história e compartilhar, de novo, né? O que eu acabei de ler vai transformar tanta vida, vai fazer... Sim. Vai em dobro ficar bom para você. E obrigada por ter aceito Obrigada a história por dela, me ouvir, gente. né? De estar aqui comigo também, trazendo seu trabalho lindo, né? Para que a Obrigado. gente possa assistir história assim, a gente precisa de pessoas como você. Com certeza. Muito obrigada, Tem Bru. muita gente ralando ali por trás. Com certeza, mas um Obrigado trabalho a você. lindo de transformação. Obrigada. Obrigado. Gente, Obrigada, muito gente. obrigada de estar aqui. Já clica o curtir, né? Porque você esqueceu, eu sei. Clica aqui, segue a gente, compartilha e esteja com a gente quando tiver esse lançamento do filme aí, porque vai favor. ser emocionante. Bora. Obrigada, gente. Tchau, Patinho, tchau. beijo.